Olá a todos, meu nome é Itaembé Matias, sou engenheiro eletricista e trabalho como analista de infraestrutura no Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará, o DAE, e neste vídeo eu vou apresentar uma planilha para análise de risco de acordo com a norma ABNT-NBR 5419, parte 2, Gerenciamento de Risco, válida a partir de 2015. Essa planilha tem o formato XLSM, que é um formato Excel habilitado para macros, válido para as versões 2010 ou superiores do programa. Ao abrir a planilha pela primeira vez, será solicitado que sejam habilitadas as macros no Excel para que elas possam funcionar corretamente. Após macros habilitadas, será feita a verificação de licença, onde deverá ser inserida a chave de acesso que foi fornecida junto com a planilha. Essa chave de acesso, lembrando, ela é válida apenas para um computador. Após inserir a chave de acesso na planilha e clicar no botão Iniciar, serão exibidos 3 avisos na tela. A utilização dessa planilha não exclui a necessidade de que a avaliação e o gerenciamento de risco, conforme a ABNT-NBR 5419, parte 2 de 2015, sejam realizados por profissional qualificado, devendo ainda ser emitida a anotação de responsabilidade técnica correspondente, ou seja, ART. Essa planilha é um instrumento de auxílio à avaliação e gerenciamento de risco. O autor dessa planilha não poderá ser responsabilizado por estudos realizados por terceiros e não garante os resultados obtidos. E recomenda-se ainda que os parâmetros sejam inseridos com cautela, dada a grande quantidade de variáveis apresentada na norma, e a análise de risco seja realizada sempre à luz da ABNT-NBR 5419, parte 2, de 2015. A primeira aba exibida pela planilha é a número 1, Perdas, Riscos e Zonas, onde serão determinadas as perdas relevantes dadas as características da estrutura. Nesse vídeo nós vamos utilizar o exemplo E4 da 5419 parte 2, que é o exemplo do hospital. Assim, de acordo com as características da estrutura do hospital, serão determinados os tipos de perdas relevantes e, consequentemente, as perdas a calcular associadas aos tipos de perdas. Para o hospital, nós responderemos: a estrutura é responsável por serviços públicos a usuários fora de seu interior, gás, água, energia, TV ou linhas de sinais? Nesse caso, se a caixa for marcada como sim, o tipo de perda é L2, perda de patrimônio público, seria relevante e deveria ser calculado, mas no caso do hospital, essa situação não ocorre, então deverá ser marcada como não. A estrutura possui patrimônio cultural em seu interior? Essa questão está associada ao tipo de perda L3, perda de patrimônio cultural, o que também não ocorre no nosso exemplo, logo a caixa será marcada como não. E por fim, será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas atmosféricas face às perdas econômicas decorrentes destas? Apesar de que a norma traz o cálculo para R4, perda de valores econômicos, nós não vamos utilizá-lo, vamos fazer apenas o cálculo de R1. Logo, marcadas as 3 caixas como não, o tipo de perda relevante para essa estrutura será apenas L1, consequentemente o risco a calcular será apenas R1, risco de perda de vida humana. O próximo passo é a determinação da composição dos componentes de risco, onde nós vamos determinar por quais subriscos os riscos a calcular serão formados. No nosso exemplo, nós vamos calcular apenas R1, então vamos verificar por quais subriscos R1, risco de perda de vida humana, será formado, respondendo a essas 3 perguntas que a planilha nos traz. A primeira é: a estrutura tem risco de explosão? No nosso caso, não. A estrutura é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas? No nosso exemplo, sim. Então nós vamos observar a partir de agora que R1 será formado pelos subriscos adicionais RC, RM, RW e RZ, que são subriscos do tipo D3, falha de sistemas internos. Por fim, a estrutura é do tipo em que falha dos sistemas internos imediatamente possa pôr em perigo a vida humana? Essa pergunta já está indiretamente respondida na pergunta 2, então nós deixaremos marcada como não e teremos o risco R1 definido de acordo com os seus subriscos. Em seguida, nós vamos dividir a estrutura em zonas, onde o primeiro parâmetro a ser preenchido é o número total de pessoas. Esses valores estão disponíveis na tabela E25 da 5419 e no caso do número total de pessoas, esse valor é igual a 1000. Para as zonas externas, nós temos 2 zonas previstas na planilha, onde uma é obrigatória e a outra é opcional. Caso seja marcado como sim,
Os parâmetros serão liberados para preenchimento na zona opcional. No nosso caso, no exemplo do hospital, nós temos apenas uma zona externa, chamada de área externa, onde o número total de pessoas é de 10 e o tempo total de pessoas presentes na estrutura é 8.760. Para as zonas internas à estrutura, a planilha prevê até 4 zonas, onde uma é obrigatória e 3 são opcionais. Da mesma maneira, marcando como sim os parâmetros serão liberados para preenchimento. E no nosso caso, nós temos mais 3 zonas internas, no nosso exemplo. Temos a zona 2, que é bloco de apartamentos, onde nós temos 950 pessoas, num tempo presente total de 8.760. Temos a zona do bloco cirúrgico, onde temos 35 pessoas e o tempo total de 8.760. E finalmente a UTI, onde nós temos 5 pessoas e o tempo também é 8.760. Após a divisão da estrutura em zonas, nós vamos para a segunda aba da planilha, que é a aba de determinação das áreas de exposição equivalentes. Aqui nós devemos cadastrar todas as estruturas. No caso, nós temos o hospital com um comprimento 50, largura 150 e altura 10. Caso haja uma saliência, a estrutura tem uma forma complexa, e aqui nós devemos marcar como sim, e deverá ser considerada a altura da saliência conforme a figura A.2 da NBR 5419, parte 2. No nosso caso, nós não temos uma estrutura complexa, então esta caixa será marcada como não. Aqui nós devemos cadastrar também as estruturas adjacentes, caso estejam presentes. No exemplo do hospital, a linha de energia não possui estrutura adjacente, já a linha de sinal possui uma estrutura que eu vou chamar de serviço telecom, cujo comprimento é 20, a largura é 30 e a altura é 5. Feito isso, nós temos as duas estruturas presentes no exemplo E2 da norma. Após cadastrar as estruturas na planilha, nós vamos para a próxima aba, que é a aba de número 3, linhas de energia e de sinal. Aqui nós devemos cadastrar todas as linhas que adentram a estrutura. A planilha traz um limite de 5 linhas de energia e 5 linhas de sinal. E no nosso exemplo nós temos a linha de energia que adentra ao hospital. Ela não possui estrutura adjacente, logo marcamos não. Assim, a edificação de origem da linha não é aplicável, não há estrutura adjacente. A edificação de destino é o hospital, nós escolhemos entre as estruturas já cadastradas na aba anterior. E, de acordo com a tabela E23 da 5419, parte 2, o comprimento desta linha é de 500 metros e, dessa forma, são dados os valores das áreas de exposição. Já para a linha de sinal, que eu vou chamar de linha telecom, essa possui estrutura adjacente, que já foi cadastrada, é a estrutura chamada de serviço telecom. A edificação de destino também é o hospital e a tabela E.24 traz o comprimento dessa linha de 300 metros. Por fim, o item características das linhas se refere ao anexo B.5 da NBR 5419, parte 2, que trata do cálculo de PM, ou seja, a probabilidade de falha nos sistemas internos devido a descargas próximas à estrutura, fonte de dano S2. Nesse caso, se as linhas de energia possuírem interface isolante, ou seja, transformadores de isolação com grade aterrada entre os enrolamentos, e as linhas de sinal possuam linhas em cabos de fibra ótica ou acoplamento óptico utilizado, o valor de PMS na equação B.4 da parte 2 da norma será igual a 0. No caso do hospital, nós não temos nenhuma das duas situações. Assim, após o cadastro das linhas de energia e de sinal, nós avançamos para a aba Resumo Riscos Calculados. Aqui nós temos um resumo de todos os riscos a calcular. Para o caso do hospital, nós temos as zonas área externa, bloco de apartamentos, bloco cirúrgico e UTI. Para as zonas não calculadas, essas não estão marcadas. Como o risco R1, risco de perda de vida humana, é composto por todos os sub-riscos possíveis, todos os valores estão habilitados.
A parte direita da aba nos mostra os valores de R1 nas zonas e a parte inferior mostra o total do subrisco em questão na estrutura. Como nós ainda não começamos o cálculo, o valor de R1 ainda está igual a zero e à medida que nós formos avançando com o cálculo desses subriscos, esses valores serão preenchidos até que ao final nós tenhamos subsídios para avaliar os riscos inerentes a esse exemplo que estamos fazendo, que é o do hospital da 5419, parte 2. Dito isso, nós podemos seguir com o cálculo. Vamos para a aba de introdução, é a primeira aba do memorial descritivo, onde deverão ser preenchidos os parâmetros da empresa, setor, profissional, e-mail, telefone para contato, projeto e a data da emissão. E, como também o espaço da logomarca. Aqui há uma observação de preencher os dados ao lado apenas nesta aba e todos os dados nas outras abas da planilha serão preenchidos automaticamente. Já a logomarca deverá ser colocada em cada aba. Avançando, no início do memorial, nós temos os dados da edificação a preencher, os dados do profissional. Aqui algumas observações sobre a análise de risco, observações pertinentes também citadas na norma. E aqui nós fazemos a determinação das perdas relevantes à estrutura. Lembrando que esses cálculos e parâmetros nós já determinamos e aqui eles só aparecerão em forma de memorial. Como nós já fizemos o cálculo e a determinação, serão calculados apenas os riscos R1, de acordo com o tipo de perda L1, perda de vida humana. Também na determinação do risco R1 nós já fizemos essa verificação, onde R1 será dado por todos os componentes de risco disponíveis. Já como nós não estamos calculando o R4, os textos ficarão em vermelho e será possível ocultá-los do memorial, já que eles não estão sendo relevantes para o nosso estudo de caso. Após a aba de introdução do memorial descritivo, nós vamos para a primeira zona a calcular, que é a zona 1, que no nosso caso já está preenchido como área externa. Seguindo com o cálculo, nós vamos primeiro para o cálculo do subrisco RA, ferimento aos seres vivos causados por choque elétrico por descargas na estrutura, fonte de dano S1, onde o primeiro item é o número de eventos perigosos à estrutura ND. Para o cálculo de ND nós temos a equação correspondente e o primeiro parâmetro é o NG, densidade de descargas atmosféricas para a Terra, onde os valores poderão ser obtidos no site do INPE, site que está descrito no memorial. No exemplo do hospital, esse valor é igual a 4. O próximo item é AD, a área de exposição equivalente. Aqui nós vamos ter as estruturas cadastradas e a área de exposição equivalente em questão é a do hospital, onde já será preenchida e o valor dos parâmetros é colocado abaixo. E finalmente temos o fator CD, que é o fator de localização da estrutura. Para o exemplo do hospital, nós temos uma estrutura isolada, já está marcado, logo CD é igual a 1. E com isso nós temos o valor de ND calculado. Após o cálculo de ND, nós vamos para o próximo cálculo, que é o cálculo de PA, a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico. Aqui nós temos dois parâmetros determinantes para PA, que é PTA, a probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choques a seres vivos, dadas as tensões de toque e de passo, e PB, que é a probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos, aqui se referindo ao SPDA instalado ou não. Para o caso de PTA, nós temos as medidas de proteção adotadas, lembrando que essas medidas só são relevantes caso haja SPDA, conforme a nota 1 da parte B2 da 5419, parte 2. Assim, por mais que nós alteremos os valores das medidas de proteção, eles não terão efeito no cálculo até que seja colocado um SPDA na estrutura. Para o exemplo do hospital, nós iniciaremos com a estrutura não protegida por SPDA, consequentemente não teremos nenhuma medida de proteção. Logo, PA será dado por PTA vezes PB e assim teremos o valor de PA. Após o cálculo de PA, nós vamos determinar a quantidade de perda LA, que tem diversos parâmetros que compõem a equação para que seja determinada. O primeiro parâmetro é o RT, que é tipo da superfície do solo ou piso. No caso do exemplo do hospital, nós temos concreto, agricultura concreto, 10 a menos 2 já está marcado. LT é válido para todos os tipos, vítimas feridas por choque elétrico, 10 a menos 2. E os parâmetros da estrutura especificamente já foram preenchidos na aba de
perdas, riscos e zonas. Assim nós temos NZ, número de pessoas na zona igual a 10, onde o número de total de pessoas na estrutura é 1000, o tempo total de pessoas presentes na estrutura é 8.760 horas-ano, logo o valor de LA é calculado. Assim, podemos encerrar o cálculo de RA, dado por ND vezes PA vezes LA, que também é mostrado. Em se tratando de zonas externas, o único componente de risco relevante é RA. Logo, nós temos R1 igual a RA, que também já foi calculado. E como não estamos calculando mais uma vez R4, os valores pertinentes a R4 ficarão em vermelho, podendo ser ocultados do nosso memorial descritivo. Encerrado o cálculo de R1 para a zona 1, nós podemos avançar para as próximas zonas. No caso, a zona 2 externa não será calculada, logo nós podemos ocultar esta aba do memorial descritivo e avançamos para a primeira zona interna, que é a zona de bloco de apartamento. Para as próximas zonas, os valores inerentes à estrutura que já foram preenchidos em zonas anteriores já aparecerão automaticamente, como é o caso do NG no cálculo do ND, já está marcado como 4. Aqui na área de exposição equivalente, nós teremos novamente o hospital, mas esse valor não foi marcado automaticamente porque poderia ser a estrutura como parte de uma edificação, conforme o item A.2.2 da 5419. Neste caso, como a área de exposição é o próprio hospital, nós o selecionamos novamente e a área é dada. O fator de localização da estrutura já foi preenchido e nós temos o cálculo de ND, que já foi calculado. Seguindo, na zona 2, nós temos a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque, ou seja, a probabilidade PA. Nesta zona, nós também não temos nenhuma medida de proteção e a estrutura, como dito anteriormente, não possui esse PDA. Assim, novamente, PA para a zona 2 é calculado e avançamos para o cálculo de LA. Neste cálculo de LA para a zona 2, o RT, ou seja, tipo da superfície do solo ou do piso, é linóleo, então nós trocamos para asfalto, linóleo, madeira e o fator é 10 a menos 5. LT é o mesmo, todos os tipos têm o valor de 10 a menos 2. E os valores pertinentes à zona considerada, ou seja, bloco de apartamento, já foram preenchidos nas abas de perdas, riscos e zonas. E assim nós temos o cálculo de LA, consequentemente o cálculo de RA para a zona 2. Agora, avançando na zona, nós temos o cálculo de RB, danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura, onde ND já foi calculado, PB também já foi calculado, a estrutura não possui SPDA. Para a quantidade de perda LB, nós temos o fator de providências para a redução de consequências de incêndio, onde nós não temos nenhuma providência, marcado como nenhuma providência, o valor é igual a 1. RF é o risco de incêndio ou explosão na estrutura. Nesse caso, nós temos um risco de incêndio normal ou ordinário, como a norma chama. Logo, trocamos para risco de incêndio normal e temos o valor de 10 a menos 2. Em termos de HZ, nós temos presença de perigo especial. Neste caso, a norma trata como dificuldade de evacuação. Logo, nós selecionamos o valor pertinente, que é igual a 5. Temos LF, que é o número de vítimas por danos físicos. No caso, nós escolheremos hospital, hotel, escola ou edifício cívico, onde o valor é 10 a menos 1. Temos novamente os valores das zonas, temos o cálculo de LB e, por fim, é calculado o valor do risco RB para a zona 2. Avançando na zona, nós temos o cálculo agora de RU, ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico por descargas na linha, onde agora nós vamos calcular o número de eventos perigosos por descargas nas linhas, NL. Aqui nós já temos o NG, determinado anteriormente. Temos o fator ambiental para as linhas, apesar de que a norma traz esses fatores para cada linha individual, nós preferimos colocar o valor para todas as linhas, já que ele não deve mudar devido às diversas linhas que entram na estrutura. Logo, aqui nós temos um resumo trazido pela própria 5419, parte 2, de como escolher esse fator das linhas. No caso do hospital, esse fator é suburbano, já está marcado, é 0,5, onde nós teríamos também rural, urbano e urbano com edifícios mais altos que 20 metros. Aqui nós vamos começar o cálculo linha a linha. E a primeira linha a selecionar
é a linha de energia, que nós selecionamos no tipo. Selecionamos o nome da linha em descrição, linha de energia. E aqui já será dado o valor de AL e a área de exposição equivalente da linha. Depois nós vamos para o fator de instalação da linha, que é o fator CI. No caso do hospital, esse valor é enterrado, igual a 0,5. E temos ainda o fator de tipo de linha, que é, para o exemplo em questão, linha de energia em alta tensão com transformador alta tensão, baixa tensão. Este item só poderá ser marcado caso o transformador esteja dentro da edificação, dentro da estrutura. Se o transformador estiver fora, ou seja, uma subestação aérea, deverá ser selecionada apenas linha de energia ou sinal. No caso do hospital, nós temos linha de energia AT com transformador. A segunda linha a ser selecionada é a linha de sinal. Selecionamos a sua descrição, que é linha telecom. A área de exposição equivalente da linha já foi preenchida. Vamos novamente para o fator de instalação da linha. Esta linha, pelo exemplo, também é enterrada. E o tipo de linha, ou seja, o fator do tipo de linha, é linha de energia ou sinal e o valor é preenchido como igual a 1. Escolhidas todas as linhas, caso houvessem outras linhas, nós escolheremos. Como não há, somente as duas linhas que preenchemos no início do estudo da análise de risco. Avançando pelo memorial, nós vemos o cálculo do número de eventos perigosos por descargas nas linhas, para as linhas de energia e de sinal. Temos também o número de eventos perigosos para estruturas adjacentes. Lembrando que a linha de energia não possui estrutura adjacente, logo essa área é não aplicável. Como não há estrutura adjacente, o fator de localização da estrutura adjacente também não é aplicável, não pode ser preenchido. E avançamos para a linha de sinal. Para a linha de sinal, lembrando que nós temos sim edificação adjacente para essa linha, é a edificação Serviço Telecom, cuja área adjacente já foi preenchida. O fator de localização dessa linha, segundo o exemplo da norma, também é isolado. Nós selecionamos e fica CDJ2 igual a 1 e avançamos no memorial. Aqui nós temos o número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente calculado, notando que para a linha de energia, como não há estrutura adjacente, esse valor é 0 e para a linha de sinal o valor foi calculado. Avançando assim no cálculo de RU, nós temos agora o cálculo de PU, probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico, onde nessa determinação nós temos o valor de PTU, medidas de proteção contra tensões de toque. Novamente aqui nós não temos nenhuma medida de proteção. E temos também PEB, que são DPS na entrada de linha, ou seja, as ligações equipotenciais. Aqui nós podemos escolher entre 100 DPS, DPS de níveis de proteção 3 ou 4, 2 ou 1 e a nota 4, que são valores personalizados. Neste caso, nós também não temos DPS, mas a partir do momento que for inserido SPDA na estrutura, os valores de PEB devem ser condizentes com os mesmos níveis de proteção do SPDA. Ou seja, se instalarmos SPDA classe 2, os DPS a serem instalados nas ligações equipotenciais obrigatórias deverão ter também nível de proteção 2. Para o caso do exemplo do hospital, iniciaremos sem DPS. Avançando ainda nas linhas, nós temos o tipo de linha. Primeira linha é a linha de energia. Aqui nós temos resumo trazido pela norma de como selecionar essas linhas. E para a linha de energia, nós temos uma linha enterrada, blindada, com blindagem interligada ao barramento de equipotencialização principal. Assim selecionamos, enterrada, blindada. Notem que o item referente à resistência da blindagem ficou vermelho, porque ele deverá ser atualizado em relação à escolha anteriormente feita. E, pelo exemplo da norma, nós temos que RS é menor que 1 ohm por quilômetro. Selecionamos o valor pertinente e selecionamos o valor da tensão para os equipamentos internos em kV, que no caso da linha de energia é de 2,5 kV. Selecionados estes itens, nós obtemos CLD igual a 1 e PLD igual a 0,2. Fazendo as mesmas escolhas para a linha de sinal, nós temos a linha de sinal como sendo enterrada blindada, com a blindagem interligada ao barramento de equipotencialização principal. Selecionamos. Da mesma maneira, temos que atualizar o valor da blindagem RS, que para o exemplo da linha de sinal do hospital está entre 1 e 5 ohms por quilômetro.
E, finalmente, o valor da tensão suportável para os equipamentos internos para a linha de sinal é 1,5. Feito isso, obtemos os valores de CLD para a linha de sinal igual a 1 e PLD igual a 0,8. Continuando com o cálculo, nós avançamos para a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico, probabilidade PU, que é calculada para as linhas de energia e de sinal de acordo com os parâmetros preenchidos anteriormente. Avançando, chegamos à quantidade de perda LU, que, de acordo com a NBR 5419, parte 2, tem seu valor igual ao valor de LA, que já foi calculado, valor que é apresentado novamente. Avançamos assim para o valor do risco RU para todas as linhas conectadas à estrutura, e assim temos para a linha de energia e para a linha de sinal, onde esses valores serão somados para que seja obtido o valor de RU total da zona Z2. Feito isso, calculamos RU. Avançamos assim para o cálculo de RV, danos físicos causados por centelhamentos devido às descargas nas linhas, fonte de dano S3. Para isso, nós temos o número de eventos perigosos por descargas nas linhas, já calculado anteriormente, novamente apresentado aqui. Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente, que também já foi calculado, lembrando que a linha de energia não possui estrutura adjacente e a linha de sinal possui. Avançamos para a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos, ou seja, PV, onde como parâmetros nós temos PEB, que já foi anteriormente definido. Temos também as características das linhas que também foram determinadas para o cálculo de CLD e PLD para as linhas de energia e sinal anteriormente. Assim, avançamos até o cálculo da probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos, ou seja, a probabilidade PV. Para PV, nós temos as equações e temos a determinação delas para as linhas de energia e sinal, também já calculado. Avançamos para a quantidade de perda LV, que conforme a norma 5419, parte 2, é igual ao valor da perda LB, também é apresentado o valor, chegando assim ao risco RV de danos físicos por centelhamentos perigosos nas linhas conectadas. Logo, RV para a linha de energia é mostrado, para a linha de sinal também, e esses valores serão somados para que seja obtido o valor do risco RV na zona 2. Após calculado o RV, avançamos para o cálculo de RC, falhas de sistemas internos causados por LEMP por descargas na estrutura, fonte de dano S1. O número de eventos perigosos já foi calculado. Avançamos assim para a probabilidade PC de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar falhas dos sistemas internos, onde são considerados os DPS coordenados conectados às linhas que adentram a zona considerada. Para o exemplo em questão, nós não temos DPS coordenados conectados. Então, os valores de PSDP para as linhas de energia e de sinal são iguais a 1. E o tipo de linha já foi anteriormente determinado, resultando nos valores de CLD para as linhas de energia e de sinal. Avançamos assim para o cálculo de PC, de acordo com as linhas conectadas, chegando à quantidade de perda LC, onde o fator LO, número de vítimas por falhas de sistemas internos selecionado, deverá ser outras partes de hospital por estarmos no bloco de apartamentos. Os valores para a zona considerada já foram selecionados na aba Perdas, Riscos e Zonas, e assim é apresentado o valor do cálculo de LC, chegando também ao valor de RC para a zona considerada. Avançamos então para o cálculo de RM, falhas de sistemas internos causados por LEMP por descargas perto da estrutura, fonte de dano S2. Temos o número de eventos perigosos por descargas perto da estrutura, NM, onde é considerado o fator NG, já foi selecionado igual a 4 descargas por quilômetro quadrado por ano, e o valor da área de exposição equivalente perto da estrutura, que no nosso caso é o hospital, e o valor é apresentado e os seus parâmetros, chegando assim ao cálculo de NM apresentado. Avançamos para a probabilidade PM de uma descarga atmosférica perto de uma estrutura causar falhas dos sistemas internos, onde novamente são considerados os DPS coordenados conectados às linhas de energia e sinal que adentram a estrutura, no caso na zona considerada, e como já foram selecionados como 100 DPS, os valores de PSDP são novamente apresentados aqui. Avançamos para a presença de blindagem externa, da zona de proteção 0 para a zona de proteção 1. Nesse caso não temos nenhuma blindagem de acordo com o exemplo E4 da norma, logo WM1 não é aplicável. Sendo assim, KS1 é igual a 1. Já para a blindagem interna na zona considerada,
nós não temos nenhuma blindagem também, logo WM2 não é aplicável e KS2 também é igual a 1. Seguindo no cálculo da probabilidade PM, nós chegamos ao tipo de fiação interna. Segundo o exemplo E4 da norma para a linha de energia, nós temos condutores em um mesmo eletroduto, onde é o item B, KS3 0,2, e para a linha de sinal nós também temos condutores em um mesmo eletroduto, mas dessa vez sem laços, onde a norma traz KS3 para a linha de sinal igual a 0,01. KS4 para as linhas de energia e sinal é calculado de acordo com a tensão suportável da fiação interna, dos equipamentos internos, aliás. Assim, para a linha de energia nós já selecionamos 2,5 e para a linha de sinal selecionamos 1,5 e temos os valores de KS4 apresentados. Logo, chegamos assim ao cálculo de PM para as linhas de energia e de sinal que são apresentados, chegando assim ao cálculo de PM total para a zona considerada, chegando à quantidade de perda LM que já foi calculada, onde de acordo com a 5419 parte 2, LM é igual a LC, logo apresentamos novamente o valor e chegamos finalmente ao cálculo de RM para a zona em questão. Chegamos ao cálculo de RW, falhas de sistemas internos por sobretensões devido a descargas nas linhas, fonte de dano S3, onde nós temos o número de eventos perigosos por descargas nas linhas, NL, apresentados para as linhas de energia e de sinal, já calculado. Seguimos para o número de eventos perigosos em uma estrutura adjacente, NDJ, também já calculado, lembrando que a linha de energia não possui estrutura adjacente. Avançamos assim para a probabilidade PW de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha dos sistemas internos, onde novamente são considerados os DPS coordenados conectados às linhas de energia e sinal que adentram a zona considerada, valor já selecionado como 100 DPS, logo PSPD para ambas as linhas é igual a 1. Avançando no cálculo de PW, nós temos os parâmetros de CLD e PLD já escolhidos e calculados anteriormente, podendo assim avançarmos para PW, para as linhas de energia e de sinal. Seguindo, nós temos a quantidade de perda LW, que, de acordo com a 5419, também é igual a LM, que é igual a LC por sua vez, onde o valor é apresentado. E chegamos finalmente ao cálculo do risco RW de falhas dos sistemas internos por sobretensões devido a descargas nas linhas, onde temos o cálculo para linhas de energia e de sinal, e obtemos o RW total para a zona considerada através da soma dos riscos para as linhas, e o valor é apresentado. Finalmente, chegamos ao valor do risco RZ, falha de sistemas internos por sobretensões devido a descargas próximas às linhas, tipo fonte de dano S4. Assim, temos o valor dos números de eventos perigosos por descargas perto da linha NI, onde são considerados os fatores NG igual a 4, já selecionado, e o CE, que é o fator ambiental das linhas, fatores também já selecionados. Avançamos para os fatores de área de exposição equivalentes perto das linhas, que já foi calculado nas abas de linhas de energia e de sinal. Temos os fatores CI, fator de instalação da linha, e CT, fator do tipo de linha, que já foram selecionados anteriormente, podendo assim avançar para o cálculo de NI para as linhas de energia e de sinal. Continuando, nós temos a probabilidade PZ de uma descarga atmosférica perto de uma linha causar falha dos sistemas internos, onde novamente são considerados os DPS coordenados, conectados às linhas de energia e sinal que adentram a zona considerada. Logo, PSPD é igual a 1 para ambos, já que não temos DPS. Avançando no cálculo de PZ, nós temos os fatores CLI, fator de tipo de linha, que para linhas enterradas com blindagem interligada ao barramento de equipotencialização principal, esse valor é igual a 0. Logo, o valor de PZ será igual a 0, já que a probabilidade de descargas atmosféricas perto de uma linha causar falha dos sistemas é igual a 0. Ela é nula devido a esse fator. Assim, nós podemos avançar para o cálculo LZ, que é igual a LW, que é igual a LM, que é igual a LC, de acordo com a 5419 parte 2, onde o cálculo é novamente apresentado. Assim, temos o risco RZ de falhas de sistemas internos por sobretensões devido a descargas próximas às linhas conectadas. Para o caso do exemplo do hospital, exemplo E4 da norma, os valores são iguais a 0. Assim, RZ é igual a 0 e nós chegamos ao valor de R1 para a zona 2, bloco de apartamentos como a soma de todos os subriscos, tendo esse valor apresentado.
Feito o cálculo de R1, como nós não temos R2, nem R3, nem R4 para essa estrutura, nós podemos ocultar os valores e chegamos assim ao final da zona Z2, bloco de apartamentos para o exemplo E4 da norma. Finalizada a zona do bloco de apartamentos, nós avançamos para a próxima zona, que é o bloco cirúrgico. Aqui nós faremos mais rapidamente, já que o processo foi melhor detalhado na zona anterior. Assim nós selecionamos a área de exposição como o hospital, ela será mostrada. O fator de localização da estrutura já foi selecionado. Para a zona do bloco cirúrgico, nós também temos como PTA nenhuma medida de proteção. Não temos SPDA na estrutura, podemos avançar. Chegamos à quantidade de perda LA, onde o tipo de superfície do solo ou piso também é linóleo. Trocamos para asfalto, linóleo e madeira. Os outros fatores são apresentados e é calculado RA para a zona do bloco cirúrgico. Avançamos para RB, onde PB já foi dado o seu valor, já que não possui SPDA ainda a estrutura. Avançamos para RP, nenhuma providência para redução de consequências de incêndios. O valor de RF, risco de incêndio ou explosão na estrutura, é baixo, 10 a menos 3, já está marcado. Presença de perigo especial, nós temos dificuldade de evacuação, o valor é igual a 5. LF, número de vítimas por danos físicos, é igual a hospital, hotel, escola ou edifício cívico, 10 a menos 1. E assim nós temos o cálculo de RB para a zona do bloco cirúrgico. Avançando, nós temos o cálculo de RU, onde nós já temos o número de eventos perigosos por descargas na linha, calculado anteriormente na zona passada. Também, número de eventos perigosos por descargas na linha foi calculado na zona anterior, NL. Número de eventos perigosos para estrutura adjacente também foi calculado, nós podemos avançar. Chegando assim à probabilidade PU de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque. Temos como PTU nenhuma medida de proteção, podemos avançar. Chegamos assim à quantidade de perda LU, que já foi calculada também, que é igual a LA. Avançamos para o cálculo de RU para o bloco cirúrgico. Chegamos a RV, onde nós temos LL já calculado, NDJ já calculado, PV, nós temos a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos. Nós já temos os parâmetros anteriormente selecionados na zona que foi calculada. Chegamos ao cálculo de PV. Chegamos assim ao cálculo de LV, que também já foi calculado. Temos dessa forma RV para a zona do bloco cirúrgico. Avançando, nós chegamos a RC, falha de sistemas internos causados por LEMP, por descargas na estrutura, onde ND também já foi calculado. E aí, para esta zona considerada, nós temos a influência dos DPS coordenados conectados às linhas de energia e de sinal que adentram a estrutura. Para esta zona, nós também não temos ainda DPS conectados. Eles também serão PSDP igual a 1 para as linhas de energia e de sinal. Podemos avançar, chegamos até a quantidade de perda LC, onde nós temos LO, número de vítimas por falha dos sistemas internos, e neste caso nós devemos selecionar, como estamos no bloco cirúrgico, unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital, onde o valor a considerar será 10 a menos 2, podendo assim avançar no cálculo de RC. Seguindo, nós temos o cálculo de RM, onde os parâmetros foram quase que todos determinados na zona anterior, à exceção do fator KS2, presença de blindagem interna na zona considerada. Novamente, nós não temos nenhuma blindagem, logo WM2 não é aplicável e KS2 é igual a 1. Avançando assim, nós temos que para esta zona, o tipo de fiação interna é B, não blindada sem grandes laços para a linha de energia, e não blindada sem laços para a linha de sinal. Seguimos assim no cálculo de PM e chegamos ao valor do risco RM para a zona do bloco cirúrgico. Avançando, nós chegamos ao cálculo de RW, falha de sistemas internos por sobretensões, onde nós temos o cálculo de NL, número de eventos perigosos por descargas na linha, já calculado. Na estrutura adjacente, já calculado também. Chegamos aqui ao cálculo de PW, onde os fatores foram todos definidos na zona anterior, já que essas são características das linhas. Logo, nós chegamos ao cálculo de PW,
O cálculo de LW também já foi feito, que é igual a LM, que é igual a LC. Chegamos ao valor do risco RW para o total da zona do bloco cirúrgico. Finalmente chegamos a RZ, descargas próximas à linha que causam falhas de sistemas internos por sobretensões. Logo chegamos ao cálculo de NI, o que considera NG e CE já calculado. As linhas também tiveram seus parâmetros já determinados. Podemos seguir. Chegamos ao cálculo da probabilidade PZ de falhas de descargas atmosféricas perto de uma linha causar falhas dos sistemas internos. São considerados os DPS coordenados, os quais nós ainda não temos conectados às linhas de energia e sinal. Seguimos em frente e chegamos ao valor da perda, da quantidade de perda LZ. Chegamos assim ao risco RZ de falhas dos sistemas internos por sobretensões devido às descargas próximas das linhas. Os valores também são iguais a zero devido às características das linhas. Logo, RZ é igual a zero e temos o valor de R1 para a zona do bloco cirúrgico com uma composição de todos os subriscos a considerar. Novamente, nós não temos os valores de R2, R3 e R4, pois não são relevantes, podendo assim ser ocultados, e finalizamos o cálculo para a zona do bloco cirúrgico. Realizado o cálculo para a zona do bloco cirúrgico, nós avançamos para a última zona do exemplo E4 da 5419, parte 2, que é a UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Vamos seguir também da mesma maneira, selecionando a área de exposição hospital. Serão apresentados os valores. PTA, nós também não temos nenhuma medida de proteção ainda. Para a quantidade de perda LA, o tipo de superfície do solo ou piso também é asfalto, linóleo ou madeira. Nesse caso, nós avançamos para o cálculo de RA, seguimos para o cálculo de RB, onde nós temos RP, providências para redução de consequências de incêndio. Nós não temos nenhuma providência, RP igual a 1. Risco de incêndio ou explosão na estrutura, RF, baixo risco, já selecionado 10 a menos 3. Presença de perigo especial, temos dificuldade de evacuação. Número de vítimas por danos físicos, LF, selecionaremos aqui hotel, hospital, escola ou edifício cívico, onde o valor é 10 a menos 1. E seguimos para o cálculo de RB. Em diante, nós temos o cálculo de RU. Avançamos nos parâmetros já selecionados, nos cálculos para as zonas anteriores. E assim chegamos à probabilidade PU de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico. Aqui nós não temos medidas de proteção contra tensões de toque, logo PTU é igual a 1. PEB já foi também determinado. As características das linhas foram determinadas nas zonas anteriores, avançando assim para o cálculo de RU. Seguindo em frente, chegamos a RV, onde os parâmetros também foram calculados. Os parâmetros das linhas foram calculados. Chegamos a PV, chegamos a LV, que também já foi calculado, sendo igual a LB. Avançando, chegamos ao cálculo do risco RV de danos físicos por centelhamentos perigosos por descargas nas linhas, tendo os cálculos para as linhas de energia e sinal, chegando ao cálculo de RV total para a zona da UTI. Seguindo em frente, chegamos a RC, falhas de sistemas internos por LEMP devido a descargas na estrutura, onde são considerados os DPS das linhas de energia e sinal coordenados conectados a essas linhas que adentram a zona considerada. Aqui, novamente, nós não temos DPS coordenados conectados às linhas, logo PSPD para ambas energia e sinal são iguais a 1. Avançando no cálculo, nós temos LO, número de vítimas por falha de sistemas internos. Como estamos na UTI, selecionamos unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico do hospital, cujo valor é 10 a menos 2. Os parâmetros da zona foram dados na aba Perdas, Riscos e Zonas e chegamos ao valor de RC. Para o cálculo de RM, nós avançamos nos parâmetros já determinados, onde chegamos ao fator KS2, presença de blindagem interna na zona considerada. Aqui novamente nós não temos nenhuma blindagem nesta zona, logo WM2 não é aplicável e KS2 é igual a 1. Aqui nós chegamos ao tipo de fiação interna, que de acordo com o exemplo E4 da norma se repete para todas as zonas, onde para a linha de energia não blindada sem grandes laços e para a linha de sinal não blindada sem laços. Avançando assim no cálculo de PMS e consequentemente no cálculo de PM. Chegamos à quantidade de perda LM, que é igual a LC, que também já foi calculado.
e avançamos para o cálculo de RM. Chegando a RW, nós temos os fatores todos calculados nas zonas anteriores, podendo apresentar o cálculo de RW, como mostrado, e RZ, nós chegamos ao fator final para a última zona, que é a zona da UTI, onde nós apresentamos os fatores das linhas, e chegamos ao cálculo final de RZ, que é igual a 0, logo chegamos ao valor de R1 para a zona da UTI. Também não temos os valores de R2, R3 e R4, pois não são relevantes tais perdas, podendo assim ser ocultadas do memorial, e finalizamos o cálculo para todas as zonas. A última zona apresentada na planilha é a zona 6, que não foi selecionada. Não temos uma zona Z6 no nosso projeto, logo ela poderá ser ocultada do memorial descritivo. Terminados os cálculos para todas as zonas apresentadas no exemplo E4 da norma, nós podemos agora verificar o resumo dos riscos calculados. Vamos até a aba Resumo os riscos calculados e verificamos que todos os riscos que nós calculamos ao longo de todas as zonas foram preenchidos nesta tabela, onde nós temos a área externa, bloco de apartamentos, bloco cirúrgico e UTI, os subriscos a considerar, o total dos riscos na zona e o total do subrisco em questão na estrutura. Nós podemos ver que o risco final foi igual a 69,96 vezes 10 a menos 5, onde o valor tolerável de acordo com a tabela 4 da NBR 5419 parte 2 é de apenas 1 vezes 10 a menos 5. Para ter uma ideia melhor de que valores estão acima do tolerável, nós podemos vir na parte superior direita e marcar como sim a caixa realçar valores acima do tolerável. Dessa forma, os valores que estão acima do risco tolerável definido por norma são marcados em vermelho. Como esses riscos são maiores que os toleráveis pela tabela 4 da NBR 5419 parte 2, eles devem ser reduzidos através das medidas de proteção adotadas para a estrutura considerada no exemplo. Para o caso do exemplo do hospital, o exemplo E4 da norma, ela traz algumas soluções. Nós vamos adotar aqui nesse exemplo, particularmente a solução 1, que traz como medidas o SPDA classe 1, alterando o valor de PB. Assim, nós vamos até a zona 1, alteramos o valor de PB para SPDA classe 1, onde PB ficará igual a 0,02. Isso necessariamente alterará o valor de PEB, que são os DPS, para as ligações equipotenciais, para 0,01, já que esse valor é obrigatório ser alterado. Nós observaremos que, a partir do momento em que o SPDA for incluído na estrutura, o valor de PEB ficará em vermelho, de forma que terá que ser alterado para o nível de proteção igual ao do SPDA. Logo, PEB será igual a 0,01. Isso foi alterado na zona 3 e se repetirá para as outras zonas automaticamente. Assim, dado o SPDA classe 1, nós também teremos que alterar a presença de blindagem externa na zona de proteção 0 para 1, já que o espaçamento entre as descidas do SPDA tipo malha, ele também é importante como blindagem externa. Assim, nós alteraremos SPDA tipo malha, KS1. O espaçamento entre as descidas para o SPDA classe 1, de acordo com a NBR 5419 parte 3, é, em média, 10 metros. Logo, KS1 é igual a 0,12 vezes WM1 e o valor de KS1 se mantém em 1, já que esse valor não é tão relevante para o cálculo de KS1. A norma também propõe, como medida para a redução dos riscos encontrados, a utilização de DPS coordenados nas zonas 2, 3 e 4. Assim, nós vamos até o item RC, para a parte de DPS coordenados. A norma sugere a utilização de DPS da nota 2. Sugere a utilização de DPS 1,5 vezes melhor que o nível de proteção 1. Logo, o valor de PSDP é 0,05, tanto para a linha de energia quanto para a linha de sinal. Assim, nós temos PSDP 0,05 para linhas de energia e de sinal na zona
do bloco de apartamentos. Na zona do bloco cirúrgico, também alteraremos os valores dos DPS. Nota 2, 0,005 para a linha de energia e para a linha de sinal, 0,005. E finalmente para a zona 4, que é a zona da UTI. Também vamos até o cálculo do risco RC e alteraremos o valor dos DPS para a nota 2, 0,005, linha de energia, e 0,05, linha de sinal. Feitas essas alterações, nós seguimos também para o que a norma toma como medida de proteção para este exemplo, que é um sistema automático de combate a incêndios apenas na zona 2, que é a zona de bloco de apartamentos. Logo, nós vamos até o cálculo de RB e determinamos o valor de RP para instalações fixas operadas automaticamente, onde o valor de RP agora será igual a 0,2. Por fim, a norma traz também a utilização de blindagem interna do tipo malha, com largura de malha 0,5 metros para as zonas E3 e Z4. Logo, nós vamos até a zona do bloco cirúrgico, alterar as blindagens internas. Chegamos assim ao valor de KS2, como blindagem em forma de grade, onde a largura da blindagem é 0,5, achando assim o valor de KS2. Também na zona da UTI, nós alteraremos a blindagem interna para blindagem do tipo malha, KS2, blindagem do tipo grade, onde a largura da grade é 0,5. Chegamos assim ao valor de KS2. Aplicadas as medidas de redução dos riscos encontrados, nós podemos novamente voltar à análise de risco e veremos que agora nós não temos nenhum risco acima do tolerado e temos o valor total de R1 para o hospital igual a 0,338 vezes 10 a menos 5, onde o tolerável é 1 vezes 10 a menos 5. Logo, o risco R1 calculado é inferior ao tolerável de acordo com a tabela 4 da NBR 5419. Assim, finalizamos o exemplo E4 da NBR 5419, parte 2, que é o exemplo do hospital. Todos os valores sem medidas de proteção aplicadas e com as medidas aplicadas pela solução 1 são idênticos aos apresentados na norma. Assim, podemos avançar para a aba de conclusão do memorial descritivo, onde nós teremos um resumo de todos os riscos calculados. As zonas não calculadas também estarão em vermelho e poderão ser ocultadas do memorial, de forma que sejam exibidos somente os dados utilizados. Aqui são os resumos de todas as zonas, onde nós temos também o total para a edificação, para a estrutura, que é o valor com as correções. No caso, 0,338 vezes 10 a menos 5, sendo o risco calculado inferior ao tolerável. Como nós não temos as perdas R2, R3 e R4, nós também ocultamos do memorial descritivo, para que não sejam exibidas, e chegamos finalmente ao resumo das medidas de proteção adotadas. Aqui nós temos, como medida de proteção para a redução de PB, instalação de SPDA classe 1 em todas as zonas, ou seja, na própria estrutura. Não temos nenhuma medida para redução de tensões de toque e de passo e de toque PTA e PTU. Temos DPS na entrada de linha, nível de proteção 1, nas ligações equipotenciais obrigatórias de acordo com a classe do SPDA instalado em todas as zonas. Temos blindagem interligada ao barramento de equipotencialização principal nas linhas de energia e de sinal. DPS coordenados conectados às linhas de energia e de sinal para as zonas dos blocos de apartamentos, do bloco cirúrgico e da UTI. Temos blindagem externa SPDA tipo malha na estrutura. Esta acaba por não ser relevante dada a distância entre as descidas. Temos blindagem interna em forma de malha com largura 0,5 metros nas zonas do bloco cirúrgico e da UTI. E finalmente temos sistemas automáticos contra incêndios nas zonas dos blocos de apartamentos, finalizando assim nosso memorial descritivo, bastando que nós ocultemos todos os itens em vermelho que não serão utilizados. Bom, esse foi um exemplo de utilização da planilha análise de risco
para o cálculo do exemplo E4 da NBR 5419, parte 2, que é o exemplo do hospital. Todos os valores encontrados pela planilha de análise de risco são semelhantes àqueles mostrados na norma, com e sem medidas de proteção adotadas. Se você tem interesse em adquirir esta planilha, poderá entrar em contato através do e-mail na descrição do vídeo e mostrado aqui também na parte inferior. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!